para a tela para mostrar aqui para vocês, tá ok? Vão aí chamando os amigos, mandando mensagem para quem quer escutar sobre a fotobiomodulação, né? Deixa eu só organizar tudo aqui, a gente já começa. Então, a fotobiomodulação e a úlcera venosa, nós temos aí inúmeros pacientes com úlcera venosa. 70% das úlceras de membros inferiores são de origem venosa e muitas das vezes são tratadas de maneiras errôneas, não se sabe a etiologia e não se trata a lesão. Então, aqui eu vim falar não somente do laser, mas dar um tapinha em tudo, né? Falar um pouquinho de tudo para que se conheça mais sobre o tratamento da úlcera venosa e uma terapia adjuvante para acelerar todo esse processo. Deixa eu ver quem está aqui. Boa noite, Alex, Ana, Júlia, Dani, Roberta, Aline, Mônica, Nath, Eliane. Boa noite, pessoal. Então, vamos começar a falar um pouquinho dela. E quando a gente fala da úlcera venosa, a gente está falando que tem uma dificuldade desse retorno venoso, né? Quando o paciente ele vai procurar a gente para fazer tratamento, tem uma ferida, uma lesão que não cicatriza, primeiro uma lesão de cicatrização. Normalmente quando o paciente vem procurar, já está alguns meses aí, né, com essa lesão que não cicatriza, com conduta errada, sem compressão. E quando a gente vai avaliar esse paciente, a gente precisa avaliar esse paciente como um todo, né? Não somente a lesão, a gente precisa olhar esse paciente como um todo. E tem muitos fatores aí que contribuem na avaliação, na anamnese, no exame físico. A gente precisa avaliar o quê? A gente precisa avaliar se esse paciente tem varizes. Então, olha a perna do paciente se tem varizes, se ele é obeso, tá? Se ele já teve trombose venosa profunda, se tem falha da bomba muscular, da panturrilha, né? Tem paciente que tem essa musculatura muito flácida e às vezes na perna onde o paciente tem, é engraçado que a perna que o paciente tem a úlcera e a outra ele não tem, às vezes a falha da bomba é muito grande, então tem uma flacidez muito grande daquele músculo, o que faz com que esse retorno seja mais diminuído ainda. Quando a veia, né, eu tenho uma insuficiência venosa, a veia desse paciente é toda tortuosa, comprometida. E eu vou deixar, aqui tem os slides, depois, quem quiser assistir lá no YouTube, vou deixar lá gravado no YouTube, tá? Para que vocês visualizem as imagens que eu tô deixando aqui, tá? Tem a apresentação também aqui no YouTube. E aí tem algumas, além da tortuosidade, tem algumas válvulas que impedem, que ajudam esse sangue voltar, o retorno venoso, e também ela não deixa esse sangue descer pela gravidade. Então, essa válvula vai fazendo isso, de acordo com o que a gente anda, exercício que a gente faz, e ela não deixa que esse sangue retorne. Quando o paciente tem essas paredes tortuosas, essa válvula já fica disfuncional naquele local. Então, vai acontecer o edema, né? O risco desse paciente ter uma lesão, que depois eu vou chegar nisso aí, e 1% da população apresenta úlcera venosa. E essa úlcera venosa, às vezes, diferente do que as pessoas às vezes acham, que ela abre somente espontaneamente, não, ela pode abrir por conta de um trauma. Então, a ferida, né, que foi ocasionada, às vezes o mosquito picou, a perna está muito seca, tem fissura, qualquer coisa machuca, coçou, machucou, ferida difícil de cicatrizar. A aranha picou, o cachorro mordeu, qualquer coisa desse tipo, a ferida não cicatriza mais. Aí o paciente fala assim, nossa, mas eu sempre me machuco o meu braço e sempre cicatriza muito rápido, não sei por que essa ferida da perna não está funcionando, não está cicatrizando, né? Por conta da etiologia da lesão. Tá? Então, vai ser mais difícil e esse paciente precisa entender, porque às vezes o paciente não entende, é engraçado.
que a minha última paciente, ela não entende, porque ela falou, mas sempre cicatrizou tão bem, né, as minhas feridas, né? Agora, né, tem que ter um trabalho redobrado, uma consciência para o paciente, senão ele não vai ter consciência. E depois do tratamento também vou falar para vocês as medidas que a gente precisa orientar, prescrever para que esse paciente, né, tenha um cuidado especial com essa perna que cicatrizou. Então, vou falar do tratamento. Nós, como enfermeiros, lógico que o paciente precisa passar com o vascular avaliar, tá? Mas o tratamento ouro, né, na cicatrização dessa úlcera venosa é a compressão. Então, eu tô aqui, ó, com uma bota de Una da Curatec e também tenho aqui, não sei se vocês conhecem, me falem se vocês conhecem essa compressão de curto estiramento, tá? Que é a Rosidal K da Venosan Loman-Rauscher. Vocês já conhecem? Alguém já usou isso aqui? Ela é lavável, tá? Essa compressão aqui, ela é lavável. Então, é uma possibilidade aí do paciente diminuir o custo na hora desse tratamento. Então, a gente pode utilizar também. Ninguém nunca ouviu? Não ouviram também falar do Modelash? Eu postei ontem, eu aplicando no paciente, e a maioria não conhece. Compressão de artérios. Também as pessoas já ouviram falar da Rosidal, a Roberta falou. Isso, Ana, ela substitui a bota de Una sim, tá? Ela substitui a bota de Una e ela é a lavável. Então, e tem as compressões elásticas, né? Que aqui eu vou falar das elásticas, desculpa, tem as compressões elásticas também, quando o paciente não deambula, mas aqui eu vou falar das inelásticas, tá bom? E é importante a gente utilizar. O de artelhos, essa daqui, que é a Molelash, também é da Loman-Rauscher, que é a Venosan. Quando o paciente tem os dedos, edema nos dedos, tá, em artelhos, a gente utiliza essa compressão também. Então, a gente vai utilizar quando necessário. A gente precisa fazer treinamento para isso, porque não tem uma maneira certa de colocar essa compressão, tá? E como é pouco falada, a maioria das pessoas desconhece a aplicação dessa compressão, tá? E a compressão, ela é uma ação terapêutica. Então, lembre que a terapia é ouro. A gente vai falar da fotobiomodulação, é uma terapia adjuvante, melhora, ajuda, potencializa muito, mas eu preciso, se eu fizer somente a fotobiomodulação sem a compressão, não tem resultado mais rápido. Então, a gente sempre tem que unir técnicas, né? Senão não vai adiantar a gente aplicar. Roberta, essa aqui, ela é a Molelash da Venosan. Gente, o meu celular tá acabando a bateria, eu nem vi isso, que legal. Então, vamos lá. Outras medidas que são indicadas, né? O que eu pego muito o paciente falando é que eu preciso ficar de repouso o dia inteiro, eu não aguento ficar de repouso o dia inteiro. Não é assim, tá? A gente precisa orientar o paciente a deambular, tá? A fazer exercício com essa panturrilha. Essa panturrilha, né, quando a gente faz o exercício, a gente melhora o retorno venoso. E o paciente com a compressão, a bota de Una, a bandagem de curto estiramento, ele precisa deambular, ele precisa fazer exercício para ajudar nesse retorno venoso, tá? Então, ele precisa fazer exercício, ele precisa elevar também os membros e ficar de repouso, ele também precisa disso. Tá? Ele precisa de uma alimentação saudável, ingesta hídrica, ele precisa, quando o paciente é obeso, estimular a perder peso também, e o controle das doenças pré-existentes. O paciente tem diabetes, o paciente é hipertenso, tá? A gente precisa orientar ele quanto ao controle também dessas doenças. Então, e depois do tratamento, a gente precisa evitar a recidiva. Para quem vai assistir no YouTube, eu coloquei fotos aqui de pacientes com varizes e, né, a imagem de como é esse retorno venoso quando ele funciona, quando eu não tenho varizes e quando eu tenho essa tortuosidade dessas paredes das veias, fazendo com que tenha uma retenção de líquido maior na parte inferior ali da perna. Então, a úlcera venosa,
aonde ela se localiza normalmente? Na parte distal do membro inferior, que pena que eu não estou com a minha maquete aqui, mas ali normalmente no maléolo, um pouco para cima do maléolo, tá? Tem a dermatite ocre, que nada mais é que essa hiperpigmentação ao redor, porque esse sangue não sobe, não volta para o coração, tá? E ele fica represado ali. E o que acontece? A destruição das hemas, das hemoglobinas ali, faz com que há aumento de ferro, esse escurecimento ao redor, por isso que essa lesão fica escurecida. Então é chamado dermatite ocre, esse escurecimento que fica mais amarronzado essa parte ao redor da lesão. O eczema, né, o paciente sente coceira, né, tem às vezes as bolinhas ao redor aí dessa lesão, né, na pele ao redor, e a lipodermatoesclerose, que nada mais é do que parecendo que o paciente tem uma garrafa invertida, o subcutâneo fica mais rígido, mais endurecido, tá? Desses pacientes. Quem trata úlcera paciente com úlcera venosa já observa isso. E o edema, o sangue não sobe, o sangue que era para ficar dentro do vaso, ele sai, né? Não fica ali represado naquele vaso, então o líquido sai para o tecido e aquele paciente fica com edema em membros inferiores. E o edema, se eu não faço o controle desse edema com a compressão, eu não tenho cicatrização. Eu normalmente, sabe o que eu falo para o meu paciente? Eu falo assim, olha, vamos pegar uma saia de lycra, uma calça de lycra com estampa, toda florida. E as florzinhas desse tamanho, bem pequenininha. Só que o paciente que usa G pega uma P porque quer usar P. E aí a flor fica enorme, né? A flor aumenta a flor, ela é de lycra, ela vai aumentar. Eu falo, a ferida é a mesma coisa. Se eu deixar esse edema nessa perna, a ferida não vai cicatrizar por conta do edema. Então, para o paciente entender que eu preciso diminuir o edema, porque, gente, vocês acham que todo paciente quer usar? Nenhum paciente quer usar compressão. Até que ele use, né, da primeira vez. Não sei se a minha experiência com os pacientes é o seguinte: a compressão inicialmente ninguém quer colocar. Depois que coloca, eles acostumam, a perna fica leve, o retorno venoso acontece e o paciente não consegue ficar mais sem compressão. Né? A maioria dos pacientes que eu atendo, a maioria não, 100%, eu não tenho um paciente que fala que é ruim a compressão. Então, a maioria, essa última minha paciente, ela estava incomodada com a compressão, mas assim, todos os outros pacientes, eles gostam, falam, nossa, quando você tira, eu sinto um peso na minha perna, quando eu fico sem, por exemplo, a compressão. Então, o paciente acostuma. Um exame que nós podemos fazer, né, é o exame, o ITB, que é o índice tornozelo braquial, onde você vai aferir a pressão do braço, e a pressão do tornozelo, com equipamentos específicos, eu não trouxe, mas a gente tem que ter um ultrassom para auscultar a artéria pediosa ali e a tibial posterior também, para a gente auscultar a pressão sistólica e fazer a continha do ITB, que é a pressão sistólica do tornozelo dividido pela pressão sistólica da braquial. Tá? E aí a gente vai ter um resultado. Tem algumas literaturas que trazem para a gente que o valor aí abaixo de 0,8 não é indicado compressão, mas literaturas mais novas diz que, se eu não me engano, de 0,51 a 0,8 a gente pode fazer a compressão. Vamos dizer que esse paciente tem uma úlcera mista, tanto arterial como venosa. Nós podemos fazer a compressão com cautela. Tá? Então, a gente pode utilizar assim também. Então, caso haja comprometimento arterial, né, suspeita de, o exame deu, né, sugestivo de, o médico tem que avaliar esse paciente. Vanessa, independente de úlcera venosa e arterial, o médico vascular precisa avaliar esse paciente, tá? Mas é importante que, se a gente entende que esse paciente tem um comprometimento arterial, precisa de avaliação. E o nosso conselho, na Câmara Técnica, aí o parecer dele, número 4 de 2016,
ele traz que o enfermeiro pode prescrever, e muitos enfermeiros não sabem que eles podem prescrever compressão, desde que treinado e capacitado, sabendo o que está fazendo, porque senão, né, pode aí cometer um evento com o paciente. Se o paciente tem uma insuficiência arterial e eu coloco uma úlcera arterial e eu coloco, por exemplo, uma compressão nesse paciente. Então, a gente pode prescrever, a conclusão desse parecer da Câmara Técnica, pode anotar aí, número 4 de 2016 do COFEM, ele conclui que a compressão, tá, ela pode ser realizada, prescrita pelo enfermeiro, desde que ele, né, ele seja treinado e capacitado. Ele compreende, nosso conselho compreende que esse dispositivo ele não é invasivo e ele não fere legado de exercício de outra profissão. Então, o estomaterapeuta ou o enfermeiro treinado e capacitado pode prescrever a terapia compressiva, tanto quando o paciente tem uma lesão, como também na alta do paciente. É importante na alta do paciente a gente prescrever que o paciente precisa manter exercício, manter caminhada, também fazer repouso, colocar a perninha lá para cima e usar compressão, meia elástica. Ele vai usar pro resto da vida meia elástica. Ele não tratou a causa, a etiologia, a lesão, a causa, ele tem uma úlcera venosa ali instalada. Ele tem que evitar, né, ajudando esse retorno venoso a não abrir lesão recidiva ou abrir lesão em outro lugar de novo. Então, a gente mede circunferências, faz as medidas no receituário e manda para o paciente comprar a compressão. E vamos falar da fotobiomodulação, né? Então, a fotobiomodulação, ela é uma terapia adjuvante que vai aí potencializar o efeito de um tratamento, uma orientação bem feita, uma compressão, né? Então, é tudo um conjunto, onde é um método não invasivo, o paciente não sente dor e tem muitas evidências científicas sobre o uso do laser na cicatrização de feridas, tá? Então, ela aumenta o metabolismo, maturação, proliferação celular, quantidade de granulação, matriz extracelular, diminuindo aí os mediadores inflamatórios, acelerando o processo de cicatrização. Ele tem ação analgésica, além de acelerar o processo de cicatrização, vai ter ação analgésica e antiedematosa, tá? Então, paciente, eu não faço laser somente na lesão, mas eu estimulo linfonodos, eu posso utilizar o laser subindo fazendo o caminho da veia, por exemplo, ali estimulando com infravermelho, tá? E eu consigo estimular aí a neovascularização também, tanto local, quando eu uso o laser local, porque eu estou melhorando a circulação, eu faço com que que chegue oxigênio no tecido, e uma lesão é o quê? É uma hipóxia, uma falta de oxigênio no tecido, não tem nutriente, o tecido morre, e aí a ferida não cicatriza. Então, eu estimulo tudo isso com laser pontual. Tá? E eu tenho a técnica, antes de falar da técnica PDT, a fotobiomodulação, então ela é capaz de gerar energia suficiente para interagir com os tecidos vivos, com a intenção de restabelecer a homeostase celular. Então, já dizia aí Theodore Mann, desde 1960, onde ele falava que o laser é a solução à procura de um problema. Então, quando a gente aplica o laser, ele está procurando o problema para dar energia para aquela célula se restabelecer, fazer o que é da função dela, somente isso. Então, a gente dá energia para aquela célula fazer o que ela já sabe fazer. Pessoal, se vocês tiverem dúvida, quiserem colocar já aqui, eu vou olhando e vou respondendo. A Roberta está falando da lavagem, né? É 50 lavagens, se eu não me engano. 50 lavagem dessa meia, essa compressão. Então, vai reduzir, vai melhorar, acelerar o processo inflamatório é muito rápido. Uma ferida infectada, que a gente faz técnica PDT, que a gente aplica o laser pontual ao redor, a gente faz a técnica ELIB, eu ativo esse processo inflamatório ou uma infecção local, eu consigo sair desse processo muito rápido.
com o laser. E também compressão. A gente lembra que compressão também melhora a circulação daquele local, tá? Então, diminui o exudato, começa o surgimento do tecido cicatricial e leva aí o fechamento completo dessa úlcera. Então, desde que utilizado conjuntamente com o básico, tá? Então, higienização dessa ferida, o consenso lá de higienização de 2020 traz, né, que a gente precisa higienizar não somente a ferida, mas a pele lesão, de 10 a 20 centímetros além da borda. Quando eu utilizo uma compressão, eu tenho que lavar a perna inteira do paciente. Então, nós temos aí sabonete de PHMB, temos soluções de PHMB também para utilizar na ferida. Eu utilizo muito sabonete também na ferida, tá? Então, aqui, ó, o sabonete dá para usar na perna, dá para usar... Não quer usar o sabonete na perna, pode usar outro sabonete também, mas tem que lavar a perna do paciente. Lembrando que a ferida, né, a gente não lava no banho, né, indicação de não lavar no banho. Então, o paciente sempre vai ter que manter essa ferida ocluída, essa lesão ocluída para tomar banho. Desbridamento vem no consenso, então higienização, desbridamento dessa ferida, controle de infecção, reconstrução de bordos. Às vezes a gente pega paciente com uma úlcera venosa que ele já tem epibolia ali, então a gente precisa reconstruir, agudizar essa borda, ou às vezes está com maceração também. Então a gente precisa controlar o exudato para que a gente tenha uma borda sadia, né? A ferida cresce de dentro para fora e contrai também. Então, contração da ferida de baixo para cima, e aí vai contraindo essa ferida e crescendo o tecido. Mas se a borda não contrai, a ferida não cicatriza. Então, a gente precisa ficar de olho nessa borda. É a prescrição dos pensos corretos, né? A gente precisa saber o que vamos prescrever. Aqui eu só trouxe o que tinha aqui em casa. Urgo Clean AG, tem aqui a Kerlix, e a gente precisa entender também que a bota de Una, a compressão, né, vai ficar aí no máximo 7 dias. Mas se você pega um paciente com uma ferida infectada, não é por conta disso que eu preciso deixar essa compressão por 7 dias cravados. Então eu posso, dependendo da situação, eu posso reavaliar esse paciente antes, com 3 dias, com 4 dias, vai depender do que você está vendo, né, na ferida, e o cuidado o plano terapêutico que você vai traçar com esse paciente, tá? Então, assim, teve paciente que eu, por um período, assim, de uns 2 meses, eu tive que, não deixei 7 dias, porque era muito exudativa a ferida e eu precisava trocar praticamente aí a cada 4 dias, por exemplo, tá? Então, a gente precisa entender que, assim, 7 dias, tem que ser 7 dias? Não tem que ser 7 dias, depende da exudação, depende do curativo que você deixa, depende da sua avaliação, tá? E a terapia compressiva, que eu já falei. Então, o laser é uma terapia adjuvante ao tratamento convencional, tá? Então, é um a mais para esse tratamento. Não adianta só o laser. Porque, pessoal, deixa eu falar, há 8 anos atrás, 8, já vai fazer 9, tá? Quando eu fiz o curso de fotobiomodulação, eu estava fazendo a minha pós em dermato ainda. Então, eu fiz o curso de fotobiomodulação e estava fazendo a minha pós de dermato. Eu achava que eu ia resolver o mundo somente com a fotobiomodulação. E não é assim. E quando a gente entende que não é assim, né, que a gente precisa entender mais sobre o tratamento de feridas, sobre o paciente, sobre etiologia, daí a gente começa a ter resultados melhores, né? Ô Sheila, quando eu uso a gaze e a atadura Kerlix, vamos lá. Por exemplo, a atadura eu vou deixar na casa do paciente, eu vou usar numa ferida grande. Por exemplo, no consultório, a gaze, eu não posso deixar as coisas abertas, então a gaze vai ser uma opção para usar no consultório. Ou dependendo por exemplo, isso aqui dura muito, tá? Se é uma ferida que eu acho que não vai demorar tanto para cicatrizar, eu posso indicar gaze. Mas não tem diferença no que ela vai entregar para a ferida. É só porque a atadura, tem bastante, dá para usar muito essa atadura Kerlix, tá?
Eu uso bastante. E a Gaze, se eu não me engano, vem 5 ou 10, ou tem um pacotinho com 5, pacotinho com 10, alguma coisa assim, tá? Então é mais pra... Porque é um curativo barato, com PHMB, ele é eficiente. E, gente, para, por exemplo, tem lesões, úlceras, lesão por pressão na sacral, onde a gente às vezes não consegue colocar um filme para vedar. A gente usa Kerlix, né? O custo-benefício é muito bom para a gente utilizar, tá? Eu uso muito a Kerlix, mas tem coisa melhor? Tem, dependendo da situação, tem coisa melhor para a gente utilizar. E a terapia fotodinâmica, que agora eu tava... Terapia fotodinâmica, ó, aqui, eu até tô para fazer um vídeo para vocês falando do azul de metilena 0,01% e o azul de metilena 1%. Aqui, esse aqui é o 0,01%, que nós temos mais literaturas, 0,01%, tá? Mas nós temos literatura com 1% também, já faz algum tempo já, e com efeitos muito eficientes. Na minha prática clínica em uso, se eu comparo o uso 0,1%, 0,01% e 1%, desculpa, esse 0,01% aí tá me confundindo, e 1%, eu percebo que utilizando 1% é muito mais rápido a destruição dos micro-organismos de uma sessão para outra. Então, eu vejo uma rapidez, uma efetividade maior no 1% do que o 0,01, tá? Então, quando eu uso, mas aí não é em todos os lugares, eu tô falando na ferida, mas quando eu vou fazer uma síndrome mama e boca, numa estomatite, numa criança, eu vou colocar 0,01%, não vai me colocar 1% na boca da pessoa, que vai, nossa, pintar tudo a boca da pessoa. Então, é o 0,01%, tá bom? Que a gente utiliza na boca. Mas na ferida a gente pode utilizar 1%. Ela cora mais. E a técnica PDT, tem uma live falando só da técnica PDT, só falei realmente dela, tá aqui no Instagram gravado para quem não assistiu. Então é a tríade da luz, corante e fotossensibilizador, tá? Desculpa, luz, fotossensibilizador e oxigênio. Então eu coro esse tecido, deixo um tempo, depois desse tempo eu vou irradiar a luz com comprimento de onda vermelho, tá? 9 joules o mínimo, mas tem trabalhos mostrando 30 joules também com efetividade muito, porque assim, o tempo de irradiação ele é até melhor do que se comparado com a porcentagem do azul de metileno, do fotossensibilizador, tá? Então ele atua destruindo somente os micro-organismos. Que micro-organismos, Vanessa? Bactérias, fungos, vírus e protozoários. Então ele destrói tudo, né? Os micro-organismos, e ele não é danoso para nossas células saudáveis, tá? E a outra coisa é que ele não causa resistência microbiana. Tá? Então ele não causa resistência microbiana e você pode utilizar. E hoje, né, o problema maior é a resistência microbiana. Esses pacientes ficam utilizando colagenase com cloranfenicol, sulfadiazina de prata 1%, esses antibióticos tópicos, a resistência, né, ela acontece. Não é indicado mais, né? A gente tem outros produtos para indicar. Deixa eu ver aqui. O Hélio perguntou, já houve casos de reação alérgica ao azul de metileno? Hélio, eu nunca tive, e assim, tudo que eu estudo, todos os professores que eu acompanho, todos os cursos que eu vou para aprimorar, aí sobre a fotobiomodulação, nenhum fala de reação. Pode ter? Pode sim, tá? Mas nenhum relato até o momento. Se alguém tiver aqui até, comente pra gente que isso é importante, né? Se alguém já teve, tem quem trabalha e teve. Pessoal, pode ir perguntando, tá? Minha bateria tá 10%, daqui a pouco eu tô indo. Marcela, estudos mostrando que sim, tá? Tem estudos recentes mostrando que nós temos resistência a hidrofibra com prata, né? Então, o ideal é usar 7, 14 dias e pensar em outro penso para colocar,
Ali a técnica PDT é um belo aliado, né? Porque você faz a técnica PDT, você usa a hidrofibra com prata, mas você não precisa usar também a hidrofibra com prata por muito tempo, tá? Ó, a Thaís falou, eu nunca tive. Outra coisa é o ILIB, né? A pulseirinha tá aqui do ILIB. Eu sou apaixonada por toda a técnica com laser, mas essa terapia ILIB, gente, é sensacional para potencializar, é divisor de águas de todo o tratamento, tá? Então, quando o paciente tem úlcera venosa, nós produzimos uma quantidade radical livre que o nosso corpo, dependendo da situação que a gente vive, normalmente todos, né, o ambiente, a poluição, as comidas que a gente come, os iFood da vida, né, a gente vai produzir uma quantidade de radical livre elevada. E o paciente com úlcera venosa não é diferente, ele produz uma quantidade de radical livre que, com a técnica ILIB, a gente tem ação antioxidante porque ele aumenta a produção de uma enzima chamada superóxido-dismutase, que ele vai eliminar os radicais livres. O paciente com úlcera venosa ele tem uma formação do radical hidroxila, que é o OH-, onde tem efeito vasoconstritor e ele participa do processo de hipóxia. Então, o que o ILIB faz? Ele é antioxidante, ele melhora a viscosidade do sangue, ele melhora o transporte de oxigênio, essas hemácias que vão transportar o oxigênio ficam mais maleáveis e elas conseguem passar em capilares que elas não passariam. Então, ele combate esses efeitos que são lesivos, né, dos radicais livres. Então, ele melhora a oxigenação do tecido, ele leva oxigênio para o tecido lá do paciente que é um diabético, lá na ponta do pé, como também esse paciente que tem uma úlcera venosa, por exemplo. Ele estimula a imunidade. Então, quando a gente faz o laser pontual ali na ferida, ele estimula a imunidade local. Mas quando a gente faz o ILIB, nós estimulamos a imunidade sistêmica desse paciente, tá? Então, a gente está ajudando. Então, sempre incorporem aí no tratamento a técnica ILIB, né? A gente sempre tem que pensar em acelerar o processo de cicatrização. Não é assim, nossa, se esse paciente cicatrizar, vou ficar sem paciente. Não, a gente tem que pensar o seguinte, se eu consigo cicatrizar esse paciente rápido, eu vou trazer benefício para ele e esse paciente vai indicar para mais pacientes. Então, a nossa cabeça eu preciso cicatrizar essa ferida mais rápido. Não vou falar que é fácil, nem todas as feridas são fáceis. Posso falar que as feridas de cicatrizações elas são um desafio. Não é porque eu atuo há 8 anos, o colega atua há 20. Lógico que a experiência prática ela dá mais sabedoria na hora aí da conduta. Mas, gente, é sempre um desafio. É sempre um desafio. Alguém tá aqui e fala assim, não, para mim é muito fácil tratar ferida. As feridas são um desafio, é um desafio constante. Às vezes a gente não dorme pensando o que eu vou fazer, o que eu tenho de melhor para fazer para aquele paciente. E você vai estudar, e assim, quanto mais a gente estuda, né, mais a gente vê que a gente precisa estudar mais para entender mais. O desespero vem porque você precisa ter mais conhecimento e a gente sempre vai ter que correr atrás de conhecimento a vida inteira, né, na vida inteira. O Hélio está perguntando. Tem uma dúvida quanto ao aparelho, no caso da DMC tem vários modelos, mas não consigo saber qual a diferença de um para o outro. Fica a dúvida de saber qual comprar. O Hélio, você está no curso, né? Você vai para o Laser Experience. Lá você vai, eu vou falar, mas assim, dentro do curso que tem já gravado para você assistir, o que, para iniciar, é o do DMC, tá? É o Therapy EC. Por que o Therapy EC? O Therapy EC de 100 mW, que é a potência dele, eu consigo fazer a técnica ILIB, tá? Eu consigo fazer o laser pontual também, vermelho e infravermelho, os dois comprimentos de onda junto. Então, o Therapy EC, ó, tá? É o ideal para você começar. Depois, aí tem o Elite, começou a atender bastante, quer otimizar o atendimento, né? Tem outros aparelhos que pode otimizar o seu tempo de atendimento, melhorar aí, né, o seu atendimento também, porque quando eu falo, né, quando tem uma ferida aqui, né, vamos dizer que a ferida é a palma da minha mão, e aí eu preciso fazer borda, periborda, aí eu tenho uma hiperemia que tá, por exemplo, 1 centímetro, 2 centímetros.
vamos dizer mais, 4 centímetros, que eu quero aumentar para vocês entenderem. E aí eu preciso fazer nessa hiperemia também, né? Então daí eu tenho que fazer na ferida inteira, eu tenho que fazer na borda, periborda, então eu vou demorar muito para fazer. Mas inicialmente, né, a gente está investindo em conhecimento, o aparelho de laser. Não vou falar para você, compra o Therapy C, já compra um Elite para otimizar o seu tempo. Não, a gente precisa de paciente primeiro. A gente vai atendendo, vai aumentando os nossos atendimentos, as indicações, o paciente vai vindo, aí vai chegar um momento que você fala, não, agora eu preciso de outro aparelho para atender, para otimizar meu tempo, para eu atender mais paciente, para eu conseguir, até às vezes eu vejo que o profissional tem preguiça de irradiar toda aquela área porque o aparelho vai demorar muito, e aí eu não tenho uma resposta tão boa, por exemplo, como eu tenho o Elite, que eu tenho 8 clisters, então eu vou ali e pego uma área muito grande, né? Muito rápido eu fazer. Dependendo da lesão, se a lesão, vamos dizer, uma lesão 2x2, mais ou menos, e uma aplicação eu consigo atuar ali na lesão, tá? E depois na borda, dependendo de como tá, dependendo do quanto que eu vou irradiar, eu vou ter que atuar mais um pouquinho ali na borda, na periborda, mas senão eu consigo, nossa, otimiza muito o nosso tempo, é fantástico. E aí eu estimulo o linfonodo, aí eu tenho os pontinhos de imunidade também que eu posso fazer, tá bom? Mas, Hélio, qualquer coisa você manda mensagem para mim, se você quiser já comprar o seu laser. Outra coisa, tenho contato de uma representante, se você quiser, pode pesquisar, mas eu tenho contato de uma representante que ela nossa, eu faço assim, daí explode aqui o negócio, que é confiável, né? Ela trabalha com a DMC há muito tempo, trabalha nos meus cursos também. Ana, muita atualização nova, exatamente. Peguei uma paciente de úlcera venosa que foi um desafio, sempre né, Aline? Porque não tinha terapia adjuvante, mas consegui cicatrizar. Mas foi uma montanha russa, exatamente. A gente consegue cicatrizar sem a terapia adjuvante, mas vai ser mais demorado. Claro que né, eu vou acelerar, potencializar a cicatrização com a terapia adjuvante. Oi, Roselene, você pegou o que eu falei pro Hélio? Você escutou o que eu falei pro Hélio sobre o laser do Terapia C? Se não, você me fala que eu falo de novo. Então, pessoal, a fotobiomodulação, ela trabalha em conjunto com o nosso conhecimento, né? A nossa habilidade de tratar a ferida e a nossa atitude, né? Então, eu falo que o tripé do chá, né? Conhecimento, habilidade e atitude, a gente vem com essa inovação para o paciente, os pacientes procuram inovação, eles querem coisas novas, eles querem voltar à sociedade, quer não sentir dor, quer se livrar dessa lesão, né? A maioria dos pacientes. A gente consegue entendendo sobre tratamento de feridas e entendendo sobre fotobiomodulação. Pessoal, quem está aqui e não está ainda na jornada Laser Experience, vai começar domingo agora, às 8 da noite. São 4 dias de aulas gratuitas, tá? Tudo sobre laser, não é só ferida, é laser além das feridas. Então, é laser no tratamento de feridas, laser na pediatria, no puerpério, laser puntura, laser e venda, laser e empreendedorismo na enfermagem, o quanto você pode ganhar trabalhando com essa terapia adjuvante. Então, é um pouquinho de tudo para os enfermeiros e também fisioterapeutas que quiserem participar aí dessas aulas. Como eu posso atuar levando qualidade de vida para os meus pacientes. Então, é a luz em busca de um problema que eu quero trazer para vocês como solução, muitas vezes de enfermeiros que estão cansados às vezes de trabalhar no CLT, quer mudar, ou às vezes quer uma renda extra, eu preciso uma renda extra, eu não quero trabalhar em 2, 3 empregos, ser CLT, então é uma opção, tá? Tem gente que não vai conseguir sair do CLT, tá, pessoal? Então, o empreendedorismo, somente empreendedorismo, talvez não seja para todo mundo, tá? Ou não seja um momento de todo mundo. Eu nunca vou falar para vocês sobre o laser e falar que vocês vão fazer um curso de laser, vão
pedir a conta e tá tudo ok. Não, a gente precisa de uma transição de carreira também. Então, quem não tá, é só clicar no link da bio e entrar no grupo VIP, que vai saber todas as informações, tá? Ana, a jornada Laser Experience, que são as aulas gratuitas, vai começar dia 25 às 8 da noite. Lá eu vou falar sobre o curso, tá? O curso vai ser o presencial dia 9 e dia 10 de novembro, mas toda a parte teórica tá na plataforma com 40 horas de aula gravada. Você vai aprender tudo, você vai aprender a trabalhar com laser no tratamento de feridas, você vai aprender a trabalhar com laser na pediatria, no puerpério, alguns pontos de acupuntura para fazer o laser, que vem uma professora para falar sobre esse assunto, para que vocês apliquem, para vocês abrirem um leque de atuação. Laser para perfuração, tanto analgesia como também a acelerar a cicatrização, processo inflamatório, infecção de perfurações também. Gente, tem muita coisa. O laser pode ser utilizado em fibromialgia, depressão, queda de cabelo, micose, ferida, pós-operatório, amidalite, otite. Gente, ficaria aqui o dia falando para vocês sobre os benefícios do laser e eu quero falar em mais dias para vocês conhecerem, tá? Para vocês entenderem a oportunidade que vocês têm de atuar com o laser. O valor do laser, Rosilene, mais ou menos, tá? Eu não sei se tá 5 mil, 4 mil e pouquinho, mais ou menos isso. Quando vocês forem pesquisar, pesquisa Altera PEC, mas eles dividem até 36 vezes. Vários alunos meus falaram assim, Vanessa, em um atendimento eu pago, um atendimento, tô falando que um paciente, eu consigo pagar a sessão de laser. Lembrando que o atendimento, eu quero passar tudo isso para vocês na jornada, um paciente com ferida, a gente precisa, não é uma sessão de laser, a gente precisa atender esse paciente até cicatrizar essa ferida, né? Então, esse paciente, a gente vai acompanhar, às vezes 10 sessões, 20, 30 sessões de laser nesse paciente, então é um paciente que a gente vai acompanhar por algum período, diferente de uma criança com assadura, que às vezes você faz uma sessão e a criança está super bem de um dia para o outro, de uma troca de fralda, a mãe vai te agradecer a vida. Como você também pode atuar na imunidade, trabalhar com protocolos de imunidade para criança, tá? Antes de entrar na escola, entrou na escola e está muito doentinha, você pode atuar, também fechar protocolos assim. Então, eu quero mostrar isso para vocês, todas as oportunidades que nós temos de empreender com laser. O Alan Fonseca falou, professora, em média de 5.400 à vista ou 5.400 ou parcelar ou à vista 5.200. Tem um descontinho à vista, é verdade. O Terapia C. Ok, Alan. Pessoal, então é isso. Tem mais alguma dúvida? A minha bateria tá 4%, quase acabando. Então, era isso que eu queria falar para vocês. Quem tá no grupo, depois eu vou mandar o link do YouTube, tá? Para quem quiser assistir a aula gravada, que tá gravada com slides, mostrando as figuras aqui, tá bom? Para vocês e o que eu tô falando. Quem quiser é só também depois pegar lá no link, o link no grupo VIP, tá bom? De nada, Ramon, boa noite. Gente, Ana, não tá no grupo? É só entrar no link da minha bio, clicar no link e entrar em Jornada Laser Experience, tá? Já temos mais de 300 alunos lá para participar da jornada, tá bom? Então, link da bio, grupo Jornada Laser Experience. Na hora que você clicar, você já vai entrar no grupo, tá bom? Gente, boa noite, muito obrigada. Até a próxima live, que provavelmente vai ser quinta-feira, tá bom? Acompanhe aqui, amanhã eu vou estar na Uninove com aula prática de laser e eu vou tentar mostrar tudo para vocês também, tá bom? O Alan colocou o Elib aí, 4.900. Para quem trabalha o Elib